Nós que vivemos num mundo mal, nós que somos pecadores, mesmo nessas condições, nós manifestamos oposição e revolta quando presenciamos injustiças, quando presenciamos as diversas manifestações do mal, os efeitos do pecado. Dessa forma, então, nós ficamos indignados quando presenciamos tais atitudes. Qual a nossa reação diante de um abuso sexual contra crianças? Qual a nossa posição com relação à agressão conjugal, a um feminicídio? Nós ficamos indignados. Essa é uma indignação justa. É uma ira com justa motivação. Não é uma ira que nasce do egoísmo, mas é uma ira que se manifesta pela indignação das atitudes do mal, pela indignação das atitudes da maldade, da opressão. Veja a reação do Senhor Jesus, como ele ficou indignado, vendo o mau uso do templo. Olha, para que servia o templo? O templo era o lugar onde o povo ia oferecer os seus sacrifícios para obter o perdão do pecado. Portanto, o templo deveria ser um local de salvação, um local de alegria. Mas o que vinha acontecendo? Tem dois relatos aqui da mesma situação. Um está em João 2, 14 e 15 e outro em Mateus 21, 12 e 13. Vamos primeiro de Mateus. Expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores, ou esconderijo de ladrões, ou covil de ladrões. O que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus se indignou e dessa maneira tomou uma atitude radical, expulsando de uma maneira agressiva aqueles cambistas. Veja João 2. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e cambistas assentados. Com um chicote expulsou a todos, virou as mesas, derramou no chão o dinheiro dos cambistas. O que estava acontecendo ali no templo, irmãos? Veja, as pessoas vinham oferecer sacrifícios de animais. Esses animais deviam ser perfeitos e deviam passar pelo escrutínio, deviam passar pela análise dos sacerdotes. E o sacerdote podia dizer se aquele animal servia ou não. Normalmente eles negavam, falavam que o animal não servia, apresentavam alguma mancha, alguma falha. E daí então obrigavam aqueles ofertantes, aqueles que iam ao templo para oferecer sacrifício, a comprar do templo animais perfeitos. Que na maioria das vezes eram aqueles próprios que eles não aceitavam antes, mas depois colocavam à venda. Mas tinha que comprar ainda com o dinheiro do templo, porque o templo tinha uma moeda especial, o câmbio no templo era especial. Portanto, eles deviam trocar as suas moedas de origem, pelas moedas do templo. E aí, então, os cambistas ganhavam mais dinheiro ainda. Sempre em cima do povo. E, normalmente, em cima do povo mais pobre. Veja o parágrafo da nossa lição. Jesus demonstrou um zelo piedoso, a justa indignação com aqueles que haviam profanado o templo de Deus, transformando-o em um covil de salteadores. E com isso explorando viúvas, órfãos e pobres. Em vez de simbolizar o perdão gracioso de Deus e a purificação dos pecadores, o templo e os rituais religiosos estavam sendo utilizados para enganar e oprimir as pessoas mais vulneráveis. Diante dessa atitude abominável, não seria justo que Jesus ficasse irado. Jesus ficou irado e demonstrou concretamente a sua ira, expulsando os cambistas, expulsando os mercadores, aqueles que estavam vendendo animais no templo. Mas o Senhor Jesus ficou indignado em outras situações. Vamos ver Marcos 10, 13 e 14. Jesus estava ministrando, estava falando, e aí alguns pais quiseram trazer os seus filhos para que Jesus os tocasse e os abençoasse. E os discípulos impediam. Os discípulos expulsavam, não permitiam que aqueles pais trouxessem as crianças. Veja Marcos 10, 13 e 14.
Então eles trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Outras versões dizem assim, não gostou, ficou muito indignado. E disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Veja, os discípulos estavam preocupados em que Jesus que não atrapalhassem a Jesus, mas as crianças, Jesus queria abençoar as crianças, e Jesus ficou muito bravo quando viu que os discípulos estavam impedindo os pais de trazer as crianças. Ficou indignado e disse o seguinte, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Não proíbam que elas façam, que eles façam, ou os pais façam tais coisas. Esse imperativo, não embaraceis, serve para nós também hoje. Como é que nós estamos tratando as nossas crianças? Como estamos tratando as nossas crianças na igreja? Ou como estamos tratando as nossas crianças em casa, na família? Estamos facilitando que elas cheguem ao Senhor Jesus? Ou estamos dificultando, embaraçando, para que elas não cheguem e não conheçam ao Senhor Jesus? Eu li um texto uma vez, irmãos, que o autor dizia o seguinte, que as crianças aprendem sobre Deus contemplando o Pai carnal. E a melhor maneira do Pai carnal demonstrar como é Deus é perdoando as crianças quando elas falham. É assim, irmãos, nós não podemos embaraçar, quem sabe às vezes com a nossa dureza da disciplina, com um bom motivo para disciplinar, quem sabe, nós estamos ou podemos estar embaraçando as crianças de chegarem a Jesus. Mas Jesus também ficou indignado com relação à hipocrisia dos religiosos. Ora, Jesus estava curando, mas estava curando no sábado. E o que aconteceu? Os fariseus estavam lá esperando, e Jesus lhes perguntou então, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Ele olhou em volta, indignado e entristecido, com a dureza do coração daquelas pessoas, e então curou o homem. Nessa passagem, a ira de Cristo está associada à tristeza pela dureza do coração. De quem era a dureza do coração? Dos líderes religiosos, dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, que viam que era mais importante guardar o sábado, ou seja, não, segundo o critério deles, não fazer nada no sábado, do que curar no sábado aqueles que estavam necessitados. Trata-se de uma justa indignação do amor, assim com tal ira atribuída a Deus, assim como a ira atribuída a Deus no Antigo Testamento. Como poderia o amor não se abalar diante do mal, especialmente quando o mal causa sofrimento às pessoas amadas? Jesus se indignava quando via os seus filhos sendo maltratados, quando viam seus filhos, suas crianças sendo preteridas, quando viam a liderança religiosa oprimindo o povo, quando via que a liderança religiosa e os levitas estavam fazendo do templo um mercado, um covil de salteadores. Mas tem um alerta, irmãos, para nós. Nós muitas vezes queremos manifestar a nossa ira egoísta, e tratamos ela como se fosse justa indignação. Cuidado em pretender a nossa ira egoísta como justa indignação. Será que nossa ira realmente é uma justa indignação? Ou é um egoísmo da nossa parte? Ou é uma atitude orgulhosa da nossa parte? Que Deus nos abençoe, que a gente possa, quando necessário, manifestar a justa indignação, mas que essa justa indignação seja real e que ela seja baseada no amor às pessoas, no amor aos filhos de Deus e na oposição declarada ao mal. Deus abençoe a todos neste sentido.